Agora que você já entendeu o quanto a criatividade importa, vou te contar que criar com liberdade não é fazer uma combinação aleatória. Uma boa harmonia não é obra do acaso. E, infelizmente, estar inspirado não é fundamento para reharmonizar. Mas, como já nos conhecemos um pouco, preciso confessar uma coisa. Eu já questionei muito se a música era para mim. Eu tive dificuldades, não comecei cedo, não nasci numa família de músicos. O que vivo hoje é fruto de muito estudo e dedicação. Eu nunca fui a melhor da turma, não tenho ouvido absoluto, mas sempre me destaquei por ser a mais dedicada, insistentemente apaixonada pela música. E quando comecei a colher os frutos de um estudo diligente, me vi apaixonada pelo ensino. Um estudo coerente e organizado salvou meu sonho de ser instrumentista. Por isso, eu sou professora. O meu compromisso é multiplicar tudo o que Deus me entregar. Compartilhar o que eu sei não é só meu trabalho, é minha missão de vida. E o Deus que me move me trouxe até aqui para ensinar você, com paixão, propósito e excelência. Então, eu não estou aqui para te impressionar com harmonias complexas. Estou aqui para te fazer acreditar que você também consegue, que existe um caminho seguro para chegar lá. E eu vou te mostrar o que você precisa para dar os seus próprios passos. E é aí que entra a autenticidade. Eu não quero que você toque como eu. Quero que você toque o melhor que puder, sendo você. E aí, vamos caminhar? Oi, seja muito bem-vindo à aula 2 da Semana da Harmonia, aqui onde você vai aprender o passo a passo para reharmonizar uma música do zero. Na nossa aula 1 você aprendeu como transformar músicas com criatividade e hoje nós vamos descomplicar a reharmonização, para você ver que você também consegue reharmonizar. Mesmo que você nunca tenha reharmonizado, mesmo que você ache que esse assunto é avançado demais para você, mesmo que você esteja iniciando ou então já até tentou reharmonizar, mas não gostou do resultado, mesmo que você não tenha um equipamento caro, vem comigo que hoje você vai entender os fundamentos da reharmonização e eu te garanto que ao final dessa aula muita coisa vai estar descomplicada aí na sua cabeça. Hoje nós falaremos muito sobre harmonia funcional, que foi um assunto que dividiu a minha caminhada musical. Eu lembro até hoje quando eu descobri esse assunto, como eu fiquei encantada e apaixonada mesmo por esse tema. Eu lembro que eu achei mágico descobrir as funções harmônicas e preparando essa aula eu encontrei um textinho que eu fiz em 2015 quando eu estudei esse assunto pela primeira vez e eu quero compartilhar um pedacinho com vocês. Diretamente da Mini Milênio de 2015, 10 anos atrás, gente, como o tempo voa. Hoje é dia 9/12 de 2015, acabei de assistir esse curso e estou encantada. Entender a música nos traz a possibilidade de apreciá-la e valorizá-la de maneira mais especial. Parece bobeira todo esse meu sentimento ao terminar de assistir 3 simples videoaulas. Percebo cada vez mais o quão amplo, variado e maravilhoso é o mundo musical. Quero muito conhecer e aprender mais, sempre com essa felicidade ao descobrir algo novo com meu simples violão. Na época eu ainda estudava violão, acho que eu não tinha ainda começado os meus estudos no teclado. E por que eu tô compartilhando isso com vocês? Porque minha meta hoje é te deixar tão apaixonado por harmonia funcional e encantado com as possibilidades que esse assunto, esse tema traz, quanto a Milene de 2015, que escreveu esse textinho aqui. E as técnicas que eu uso hoje para reharmonizar, acho que são 80% baseadas em harmonia funcional. Inclusive, vou trazer também nessa aula um tutorial da minha reharmonização de Amazing Grace, onde eu usei muitas dessas técnicas. E eu tenho a alegria de ter visto também alguns alunos maravilhados e encantados ao estudarem esse tema de harmonia funcional, ao descobrirem, esses conceitos. O Gabriel é aluno do Harmonia que Fala e olha que legal o relato dele. Depois que eu entrei no HQF, virei outro tecladista. Eu sempre fugia em tocar nas teclas pretas, achava impossível e até me contentava em tocar o básico. Mas quando vi a oportunidade de entrar no curso e entrei com o objetivo de finalizar o ano sendo outro tecladista, e isso eu consegui graças à senhora. Deus abençoe, o curso é simplesmente fantástico. O método, a forma que a senhora explica um conteúdo complexo parece ser fácil, igual como harmonia funcional. Eu achava que era muito, muito difícil, mas com o curso vi que não é tão difícil, basta ter um método eficiente. Agora essa parte aqui deixa meu coração quentinho, gente. Estou muitíssimo satisfeito com o curso. Muito obrigado por trazer a alegria e reacender a paixão pela música. Antes de entrar no curso, eu estava desanimado em relação ao teclado, aquela sensação de estar perdido. Agora, hoje, se for por mim, eu passo o dia tocando teclado. E dizer a mais real
detalhe importante, ele fez isso só com 6 semanas de estudo com o meu método e, claro, com muita dedicação também da parte dele. Eu trouxe aqui o relato do Gabriel e esse textinho aí que eu escrevi no passado para dizer que é isso que eu quero despertar em você, essa vontade de estudar, e é uma vontade que eu sei que vem acompanhada de uma clareza. Então, quando a gente está confuso ou se sente estagnado, realmente o estudo não se torna algo prazeroso. E hoje, com esses fundamentos, tenho certeza que você vai sair daqui com a mente mais clareada, mais organizada, como eu gosto de falar. Costumo brincar que aquele emoji da cabeça explodida é proibido por aqui. Aqui a gente não quer explodir a mente de ninguém. Tem uma teoria de que se eu explodir a sua mente, você vai usar o quê para estudar? Então, meu objetivo é te trazer clareza para que você tenha uma mente organizada para estudar. E se você não conhece esse tema de harmonia funcional, preciso te avisar que talvez você se apaixone por esse tema. É um dos meus assuntos favoritos e eu tô animada para compartilhar com você. Então, liga o teclado, pega o caderno e bora pra aula. Na aula 1, nós aprendemos como transformar músicas com criatividade. Então, dando uma breve revisada aqui, nós vimos que criatividade não é um dom, não é inspiração. Para você ser criativo, você precisa ter repertório. E para isso, eu apresentei para vocês esse conceito de biblioteca de recursos, que é justamente para a gente acumular repertório, né? Você precisa ter ferramentas para sua inspiração atuar. E aí nós vimos 10 recursos para você tocar de forma mais criativa. Nós falamos sobre arpejos e loops, onde eu trouxe aquele arpejo para acorde maior com sétima maior. Você pode ficar repetindo, né, nessa dinâmica de loop. E ele você pode usar no acorde maior e no seu relativo menor. Vimos também sobre a apogiatura na tríade maior, né, que é esse aqui, e vimos a variação com a terça menor. Então, esses dois movimentos aqui. Vimos o movimento que eu chamei de tríades 1-5, né, que é você fazer duas tríades. Também você pode usar em acorde maior com sétima maior e no seu relativo menor. Vimos o movimento que eu chamei de aproximando relativos, esse 4 aqui. Ok? Vimos o movimento que esse 5 aqui é bem característico do gospel americano, que é primeiro grau, segundo grau maior, quarto grau menor, e aí volta pro primeiro. Tudo com baixo pedal aqui no 1, né? Vimos sobre esse acorde maior com sétima maior e quinta aumentada, que é essa tétrade aqui que você pode explorar de várias formas, né? Aí vimos sobre o menor com sétima maior, que é outra tétrade. Ó. Também você pode explorar de várias formas. Falamos sobre os acordes diminutos. Eu trouxe ele na função dominante, ou seja, você usa ele meio tom abaixo do seu acorde alvo, ele vai trazer essa sensação de preparação, né? Por exemplo, se eu quiser chegar aqui num dó sustenido menor, eu faço um dó diminuto, meio tom abaixo do seu acorde alvo. Falamos sobre o baixo pedal 6, onde eu trouxe uma progressão de acordes que explora essa ferramenta do baixo pedal. Por exemplo, em dó, seria você fazer sexto grau menor, aí você segura o baixo no 6 e vai descendo aqui os acordes, ó, pro quinto, no caso sol, baixo em lá, e pro quarto grau, fá com baixo em lá. Então, essa progressão aí. E falamos sobre esse movimento aqui, que envolve um acorde maior com sétima maior e depois um acorde com quarta e sexta. Esse é bem característico também do gospel americano. Envolve essas apogiaturas aqui, né? Para todos esses recursos eu trouxe exemplo em louvores, então a gente aplicou em músicas, e se você não assistiu essa aula, assiste lá. Agora vamos para a nossa aula 2, descomplicando a reharmonização, para você ver que você também consegue reharmonizar. Como eu comentei na aula 1, o meu objetivo não é que você só copie e cole esses recursos, né? Eu quero que você entenda o que tem por trás, quais são os fundamentos que tem por trás desses recursos, para que você seja um músico mais consciente, né? Para que você tenha uma base para construir algo sólido. Então hoje nós vamos falar sobre esses fundamentos. A primeira coisa que a gente tem que entender é o que é reharmonização. Reharmonizar é uma reestruturação da harmonia original, mantendo a melodia intacta. Quando a gente fala de harmonia, nós estamos falando de conjuntos de acordes. Então, reharmonizar é você mudar os acordes de uma música ali, sem mexer na melodia. Então, a gente tem essa melodia que nos guia, e aí você pode fazer alterações na harmonia, tá? A harmonia, a gente está falando de acordes. Esse é o conceito de reharmonização. Só que antes de você reharmonizar, você precisa entender o que é harmonia. A harmonia, se você joga lá no dicionário, o conceito vai estar combinação de elementos ligados por uma relação de pertinência, que produz uma sensação agradável e de prazer. Ausência de conflitos, paz. Esse é o conceito de harmonia, é você combinar elementos que produzem paz, que tem alguma relação de pertinência. E quando a gente fala de harmonia musical, é uma combinação de notas de maneira organizada, para gerar sons que se equilibram entre si.
ou seja, conjunto de acordes. Então, a harmonia, a gente já viu que é um conjunto de acordes, né? Só que não é um conjunto aleatório, né? É uma combinação de notas de maneira organizada, para gerar sons que se equilibram entre si. Agora, eu peço uma licença poética para misturar esses dois conceitos, o conceito de harmonia que a gente encontra no dicionário, né? E a harmonia musical. A gente mistura isso, a gente pode dizer que a harmonia é combinar acordes que produzem paz. Essa combinação de notas, de elementos que tem uma relação de pertinência, né? Não é uma combinação aleatória. No final, isso tem que ser harmônico. Uma coisa importante que eu gosto de dizer é que a harmonia não é homogeneidade e paz não é sobre ser estático. O que isso quer dizer? A harmonia é sobre combinar elementos, sejam eles muitos ou poucos. Não tem a ver com a quantidade de acordes, é sobre eles combinarem entre si e produzirem algo harmônico. Bom, agora que a gente já definiu que a harmonia é combinar elementos que produzem paz, o que seria, né, o reharmonizar? Esse reharmonizar é onde você vai propor uma nova estrutura de acordes para uma melodia, mas sem perder a harmonia. Então, não é revirar a música, é reharmonizar. Então, é essencial que você mantenha a harmonia. E para a gente não se perder ao reharmonizar, né, não perder a harmonia, usaremos o que eu chamei de eixo harmônico de 3 pontos. São 3 regrinhas ali para você reharmonizar, né? 3 pontos para você avaliar, para não perder a harmonia de vista quando você for propor essa nova combinação aí na estrutura dos acordes. Os 3 pontos são melodia, bom gosto e bom senso. Cada um desses pontos vai nos garantir um certo tipo de harmonia. A melodia, ela vai garantir pra gente uma harmonia teórica. Esse ponto aqui é inegociável e até o mais fácil dos 3. É o mais fácil de você conseguir mensurar e identificar. É simples. O acorde que você for adicionar, ele não pode chocar com a melodia. E como que eu vou saber se o acorde que eu tô adicionando vai chocar ou não com a melodia? Quando você for reharmonizar, você precisa fazer o exercício de tocar a melodia junto com o acorde, tá? Mesmo que tenha uma voz lá, você precisa fazer esse exercício de tirar a melodia ali na mão direita e fazer nota por nota junto com os acordes que você quer adicionar. Quando você fizer isso, você já vai eliminar ali 50% da chance de erro, porque você vai perceber ao tocar ali a nota da melodia junto com o acorde, você vai perceber se isso soa harmônico ou não. Mas não é só no ouvido que a gente percebe isso, né? Isso é baseado em algumas regras que você vai entender quando estudar formação de acordes e notas de tensão. Eu não consigo entrar em detalhes sobre todos esses assuntos, mas se você tem dificuldade com isso, de conferir se o acorde encaixa com a melodia, estuda formação de acordes. Então você vai aprender a montar as tríades e as tétrades e depois estuda notas de tensão. Você vai entender um pouco sobre quais notas que a gente pode adicionar nos acordes, quais notas que a gente evita, né, em cada tipo de acorde, e isso vai te ajudar a perceber quando uma nota encaixa ou não encaixa no acorde. O essencial aqui para você perceber isso é fazer esse exercício de tocar o acorde e a melodia, mesmo que na hora que você for reproduzir essa reharmonização tiver um cantor e na hora que ele estiver cantando você não precisa fazer a melodia, né? Mas mesmo assim, antes, quando você estiver montando essa reharmonização, estudando, você precisa fazer isso, tocar nota por nota junto com o acorde, porque às vezes se a gente não toca nota por nota, pode passar batido ali no nosso ouvido algum choque. Então, por isso, esse exercício é essencial para que você crie uma reharmonização que não choque com a melodia. E, gente, não tem coisa pior do que a harmonia chocando com a melodia. É um dos erros mais terríveis da reharmonização. Então, fica atento a isso, tá? Precisa encaixar na melodia para que o final seja harmônico e não um choque. Algumas pessoas, quando vão reharmonizar, mudam a melodia, né, para fazer algum arranjo. Isso é uma possibilidade. O que não pode é chocar, né? Você não pode, ao mesmo tempo, fazer uma melodia que choque com a harmonia. Se você optar por mudar a melodia para encaixar ali na sua reharmonização, é uma opção. Eu não costumo fazer muito isso. Eu gosto de manter a melodia original e trazer só uma nova proposta na estrutura de acordes. Mas não deixa de ser uma possibilidade. O que não pode é ter choque entre essas duas coisas. Segundo ponto do nosso eixo harmônico é bom gosto, ok? Bom gosto é para você trazer uma harmonia na sonoridade. Bom gosto é uma coisa difícil de se explicar e de se ensinar, até porque o gosto varia e às vezes uma coisa que é bonita para um não vai ser bonita para outro. Mas uma coisa é inegável, existe o que é bom e o que é ruim, né? E o que é bom, ele pode ser percebido através de boas referências musicais. Então, minha recomendação de estudo para que você tenha bom gosto é consumir boas referências. Isso vai lapidar aos poucos o seu gosto musical. O bom gosto geralmente está nos detalhes, tá? Alguns pontos para você avaliar e que eu considero
uma reharmonização de bom gosto. Colocar melodias na ponta faz toda a diferença, principalmente se você estiver propondo algum acorde muito diferente. É importante você deixar a melodia na ponta, para que quem esteja cantando não se perca e também para que quem estiver ouvindo consiga perceber ali a melodia original acontecendo junto com a reharmonização que você propôs. Voicings é outro ponto que faz toda a diferença, né? É a forma que você vai organizar as notas do acorde. Você pode ter escolhido um acorde bonito, um acorde legal que encaixa ali, mas você pode ter montado ele de uma forma que não ficou tão legal. Então, entender de voicings e conhecer boas montagens de acordes vai tornar a sua reharmonização de muito bom gosto. Outro ponto para você avaliar quando estiver fazendo aí suas reharmonizações e seus arranjos é a dinâmica. Então, ter essa sensibilidade de trazer movimento para sua reharmonização faz toda a diferença e deixa o resultado de muito bom gosto. Uma coisa que eu gosto de comentar quando eu falo sobre bom gosto é que sempre vai ter alguém que não goste. Você não vai conseguir agradar todo mundo com a sua reharmonização. Então, eu acredito que seu objetivo tem que ser dois: manter esse eixo harmônico que eu tô te apresentando, que é manter a melodia, o bom gosto e o bom senso, e manter a sua identidade musical. Então, se você ainda não tem uma identidade musical desenvolvida, busque desenvolver isso. Então, busque referências, sempre com essa visão de tentar perceber com o que você se identifica, o que você mais gosta de tocar, e ao descobrir e desenvolver a sua identidade musical, que na verdade é um caminho que a gente trilha para sempre, né? Ao descobrir isso, seja autêntico, corajoso, ousado e criativo. Se preocupe com isso, em manter a harmonia e ser fiel à sua identidade musical. Isso é bom gosto. Agradar todo mundo não é bom gosto e não é possível. O último ponto do nosso eixo harmônico é o bom senso, para você manter uma harmonia no contexto. O que isso quer dizer? A aplicação da sua reharmonização depende do contexto onde você vai aplicar. E você precisa ter sensibilidade para perceber e avaliar isso. Alguns pontos para você fazer uma reharmonização com bom senso. Qual que é o seu objetivo ao tocar? Por exemplo, muitos dos vídeos que eu posto no meu Instagram têm o objetivo de apresentar as técnicas, então expor mesmo as técnicas e mostrar as muitas possibilidades que existem. Tem um objetivo mais educacional e expositivo. Então, alguns vídeos são mais carregados mesmo de acordes, de elementos, porque meu objetivo é expor essas técnicas. Agora, se o seu objetivo é, por exemplo, uma reharmonização para tocar na igreja, você precisa avaliar esse contexto. Isso até costuma gerar algumas polêmicas lá. As reharmonizações que eu posto não têm o objetivo de que você pegue tudo aquilo e aplique exatamente daquela forma na sua igreja, né? Eu tô mostrando várias possibilidades ali. O meu objetivo é que você, em algumas dessas possibilidades, possa encontrar algo que você aplique. Agora, se o meu objetivo é tocar na igreja, o contexto é outro, então isso já muda algumas coisas. Outro ponto é você avaliar a capacidade técnica de quem vai executar. Se for uma pessoa iniciante que vai executar, ou se você é iniciante, não adianta você inventar algo muito mirabolante, que na hora que você for tocar, os seus dedos vão tropeçar, ou você vai acabar errando ali no tempo. Claro que a gente tem sempre que buscar evoluir e melhorar a nossa capacidade técnica, mas tem algumas coisas que são inegociáveis. Então, se você criou um arranjo, que nesse arranjo você não consegue manter, por exemplo, a pulsação da música, né, manter ali o tempo, então não é algo viável de ser feito agora. Você precisa fazer sempre de forma segura. Então, é melhor que algo seja mais simples e bem executado do que você criar uma coisa muito complicada que vai comprometer a execução. Então, sempre avalie a capacidade técnica de quem vai executar esse arranjo ou essa reharmonização que você está propondo. Outro ponto para uma reharmonização com bom senso é você avaliar a mensagem da música. Os acordes trazem expressão, né? Eu gosto de dizer que a harmonia também fala. E ao falar, ela precisa casar com a mensagem da música, né? Não adianta você tocar uma música que tem uma letra super feliz e você traz uma proposta de acordes super melancólicos. Isso não vai soar harmônico. Então precisa avaliar isso. Fica sempre atento à letra da música que você está tocando e se a sua proposta está coerente com essa mensagem da música. Por exemplo, eu fiz um arranjo da música Ousado Amor e, baseado nesse título, temos dois caminhos que a gente poderia seguir ali da mensagem da música, né? Uma proposta mais ousada para casar com essa parte da mensagem da música, né? Ou então, se eu propôsse algo mais melancólico, mais romântico, também ia casar com essa mensagem da música que fala de amor. Então, mesmo dentro da mensagem que a música traz, tem vários caminhos que você pode seguir. E definir isso, definir a mensagem que você quer transmitir, faz toda a diferença para que seu arranjo seja intencional, coerente, de bom gosto, de bom senso e realmente harmônico. E nesse exemplo eu quis trazer um arranjo mais ousado. E esse foi meu ponto de partida para começar a criar esse arranjo em específico. Então, geralmente, isso é um dos primeiros passos que eu dou quando eu vou reharmonizar. Avaliar a mensagem da música e definir qual que é a mensagem que eu quero passar diante disso. Então, esse é o eixo harmônico, são 3 pontos para você avaliar aí na hora de fazer uma reharmonização. Repete comigo para você memorizar. Melodia,
bom gosto e bom senso. Garanta que esses acordes não estão chocando com a melodia, para você manter essa harmonia teórica, tá? Garanta que a sua reharmonização está de bom gosto, para você ter uma harmonia na sonoridade, né? Então, confere os voicings, os detalhes, coloca a melodia na ponta, olha as dinâmicas e busque ter boas referências musicais para lapidar esse seu bom gosto. E, por fim, bom senso para você manter essa harmonia no contexto. Então, avalia com sensibilidade aonde que você vai aplicar essa reharmonização, qual que é o seu objetivo, quem é que vai executar. Tudo isso faz toda a diferença para que o resultado final seja harmonia e não bagunça, né? Então, harmonia, combinação de acordes que produzem paz. E uma coisa importantíssima é que antes de você querer mudar a música, você precisa conseguir tocar ela da forma original ali, de maneira segura. Ter uma base segura, né? Isso é essencial, principalmente para quem é tecladista, né? Trazer essa sustentação harmônica para toda a banda é principalmente função nossa. Então nós podemos propor novas coisas e buscar estudar para melhorar isso, mas sempre mantendo essa base harmônica bem segura e bem sólida. E isso responde uma das perguntas que eu mais recebo: por onde eu começo para reharmonizar? Você precisa começar entendendo de harmonia, tá? Então, antes de você mudar a harmonia, você precisa conhecer a harmonia como ela é, os fundamentos, a base. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. A gente começou a aula com um videozinho, com um trailer, e eu quero reforçar uma parte do texto que apareceu lá. Criar com liberdade não é fazer uma combinação aleatória. Uma boa harmonia não é obra do acaso. E, infelizmente, estar inspirado não é fundamento para reharmonizar. Então, o que é fundamento para reharmonizar? É bom conhecimento de harmonia. E aí, por onde começar a ter esse bom conhecimento de harmonia, né? Os assuntos básicos que você precisa conhecer são escala maior, intervalos, tríades e tétrades, notas de tensão, campo harmônico, e aí a gente chega nas funções harmônicas, que vai ser o nosso assunto de hoje. Então não teria como eu trazer todos esses assuntos, mas eu quis listar aqui para que você tenha uma organização, uma clareza aí de por onde começar. Se você não conhece algum desses assuntos, você precisa saber, são assuntos básicos que você tem que ter clareza para construir um conhecimento harmônico. E se você quer alguém para te acompanhar nesses estudos, desses assuntos básicos, no meu curso eu falo sobre cada um desses no Harmonia que Fala. No final da aula eu vou comentar um pouquinho mais sobre como você pode fazer para participar. Nós vamos partir daqui, ó, funções harmônicas. A harmonia funcional é baseada em dois grandes pilares, assim, as funções harmônicas e as cadências. Funções harmônicas estão ligadas às sensações que os acordes proporcionam pra gente. Então, por exemplo, se eu tocar um acorde maior, provavelmente você vai perceber que ele é um acorde que traz uma sensação mais alegre, mais feliz, né? Se eu toco um acorde menor, ele já traz uma sensação um pouco mais melancólica, um pouco mais triste. Então, os acordes, eles têm essa capacidade, a capacidade de gerar sensações auditivas na gente. E baseados nessas sensações que a gente determina a função de cada acorde. Nós temos 3 funções harmônicas: tônica, subdominante e dominante. Cada uma dessas funções tem uma sensação característica. A função tônica é o que a gente chama de função estável. Então, ela traz uma sensação de repouso, de estabilidade. O oposto da função tônica é a função dominante, que é a função instável. Ela gera uma tensão na harmonia, né? Ela traz instabilidade e essa tensão, ela é resolvida na função tônica. Nós temos os dois extremos aí. A função tônica, que traz pra gente repouso, é a função estável, e a função dominante, que traz tensão para a música, é a função instável. Entre essas duas, nós temos a função subdominante, que é a função menos instável. Ela é caracterizada também por trazer uma sensação de afastamento. Essas são as 3 funções harmônicas e as sensações que elas proporcionam ali dentro da harmonia. E o outro pilar da harmonia funcional são as cadências. E as cadências são justamente essas funções harmônicas interagindo entre si. Cadência é um movimento harmônico onde acontece uma preparação e uma resolução. Então, é quando a harmonia, os acordes se movimentam ali, gerando essa sensação de preparar e resolver. Vamos ouvir um pouquinho essas funções, que aí essas sensações vão ficar mais claras. Dentro do campo harmônico, cada um dos graus ele vai ocupar uma dessas funções. Os acordes maiores do campo são os principais de cada função, que são primeiro, quarto e quinto grau. Esses são os graus no campo harmônico, onde a gente tem os acordes maiores. Exemplo no campo harmônico de Dó maior. O Dó é o primeiro grau, é o acorde que vai ocupar a função tônica, ok? Dó maior com sétima maior. O quarto grau é o acorde que vai ocupar a função subdominante, então vai ser o Fá, ó. Fá maior com sétima maior. E o quinto grau é o acorde de função dominante, que vai ser um Sol maior com sétima menor. Ok? Esses são os acordes principais de cada função. Primeiro,
quarto e quinto grau. O primeiro é justamente que vai trazer aquela sensação de repouso, né, de estabilidade. É o nosso centro tonal, primeiro grau, que no caso é o dó. Por exemplo, tocando uma música em dó, se eu fizer uma sequência de acordes, quando eu cair em dó, você percebe que tem essa sensação de repouso, né, de estabilidade. Quando eu toco o quinto grau, é justamente o oposto da tônica, né? Ó, aqui a gente tem repouso, estabilidade. Quando eu toco o 5, ele gera uma tensão, ó. Esse intervalo aqui é o que caracteriza essa tensão que o acorde dominante traz, ó. E essa tensão é justamente resolvida no primeiro grau, na tônica, ó. 5, 1. Percebe que há esse movimento de preparação e relaxamento na harmonia. Então, função dominante e função tônica. Essas duas são as mais claras de perceber, né, que são opostas. O subdominante, ele vai trazer uma sensação de afastamento. Ele não traz a mesma tensão do acorde dominante, mas também não é repouso, ok? O repouso é só no primeiro grau, ó. Então, quando eu toco o quarto grau, que é o Fá, ó, é como se ele estivesse afastando mesmo, ó. Dó, tônica, quarto. Tônica, aí afastou, quarto grau. Agora o quinto, tensionou, resolveu no primeiro, ó. Se eu tocar o 5, ó, tensionou e vou pro Fá. Percebe que não resolve? Ó, quinto, Fá. Então, essa tensão do quinto grau, ela só é resolvida no primeiro, ó. Ok? Que traz o sentido conclusivo ali, né? De que a música terminou. E quando você faz esses 3 acordes, ó, quarto grau, quinto e primeiro, você está fazendo uma cadência. Então, aqui aconteceu o quê? Um movimento de preparação, ó, e resolução. Ou seja, cadência. Para reconhecer esse quarto grau, eu gosto da definição de que ele vem para abrir caminhos ali, né? Então, para a gente gerar uma cadência, o que é a cadência? Movimento harmônico direcionado, onde tem preparação e resolução, certo? Para a gente gerar essa cadência, a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente está aqui na tônica, né? É sair da tônica. Então, para você gerar tensão, você tem que sair desse acorde que produz estabilidade, né? Produz repouso. Então, o primeiro passo é você afastar da tônica. Esse desenho aqui, ó, ajuda a entender. Então, a gente está aqui na função tônica. Primeiro grau, ó, resolução. Aí você afasta da tônica, né? Vai para subdominante, que é o quarto grau, que traz essa sensação de afastamento. Depois você tensiona, vai lá pro dominante, que é o acorde que traz tensão, quinto grau, e aí depois resolve. Ok? Isso é uma cadência. A gente tem vários tipos de cadências. Essas funções harmônicas, elas podem produzir várias combinações de acordes que vão trazer essa sensação de preparação e resolução. Quando a gente estuda o campo harmônico, estuda essas funções dentro do campo, a gente vai ver que o segundo grau do campo harmônico, ele também tem função subdominante. Então, eu poderia substituir aqui, ó, onde tem esse quarto grau, que é a função subdominante, posso substituir pelo segundo grau, que também é um acorde que vai trazer essa mesma sensação de afastamento, porque ele tem a mesma função do quarto grau. O segundo grau, ó, no exemplo de Dó, seria um Ré menor com sétima. Então, ficaria assim, Ré menor, segundo grau, função subdominante, depois o 5, função dominante, e o 1, função tônica. É uma outra possibilidade de cadência. Segundo grau, quinto, 1. Olha como acontece nessa sensação, esse movimento de preparação e resolução. Então, segundo, quinto, primeiro. E o que é isso aqui? É o famoso 2-5-1. 2, 5, 1.
Tô falando de graus do campo harmônico, né? Segundo, quinto e primeiro grau. Se você não conhece, você já deve ter pelo menos ouvido falar. Essa é uma das cadências mais famosas da harmonia. Então, consiste basicamente nisso. Você fazer o segundo, o quinto e o primeiro grau. E a harmonia funcional, ela gira em torno disso. Ela tem ali um centro tonal, que é esse acorde que traz a sensação de repouso, de estabilidade, né? Que tem função tônica. E a gente vai fazendo essas movimentações baseado nas funções dos acordes, né? Essas preparações e resoluções. A gente vai ver também que tem cadências que a gente não resolve. Então, a gente pode brincar com isso, de gerar uma preparação e não resolver, ou gerar uma preparação e resolver em um outro lugar. Existem várias possibilidades quando a gente fala de cadências. E existem várias possibilidades até dentro do 2-5-1, né? Então tem várias formas da gente fazer 2-5-1, esses acordes. Tem várias formas de montar, né, esses acordes. Aqui eu montei na tétrade básica para você perceber bem o som. Mas a gente pode adicionar notas, né, e misturar essas notas. E aí que entra também os estudos dos voicings. Então, por exemplo, poderia fazer Ré menor, Sus, bemol 9, aí cai no Dó, resolve. Ou então, Ré menor, ó, outro Sol e Dó. Tem o 2-5-1 para acorde menor, também é uma outra possibilidade. Então, Ré menor meio diminuto, ó. Sol, só que agora o Sol alterado e cai no Dó menor. Então, isso tudo é 2-5-1, cadências, né? Gira em torno desse conceito de preparar e resolver, né? Acordes com funções harmônicas. E por que pra mim, eu lembro que foi uma descoberta, assim, incrível, saber que os acordes têm funções, né? Porque quando eu via as pessoas tocando, reharmonizando, eu falava, não é possível, parece que essa pessoa... Deus está soprando esses acordes nos ouvidos dessa pessoa, porque não faz sentido nenhum. Então, eu conheci ali os acordes do campo harmônico, os 7 graus. Então, pra mim, tô tocando a música em Dó, eu posso tocar Dó, Ré menor, Mi menor, Fá, Sol, Lá, Si meio diminuto. Acabou. Então, ver todas essas possibilidades de acordes, pra mim, era uma coisa aleatória. Eu falava assim, não, a pessoa tá escolhendo aleatoriamente ali esses acordes. E não, os acordes têm funções. Então, os acordes não estão ali aleatoriamente, né? Eles têm uma função. E isso, pelo menos pra mim, torna tudo muito mais acessível, né? É só eu estudar, entender a função de cada acorde que eu vou conseguir aplicar. E eu sempre brinco com isso. É incrível como que a harmonia funcional, ela realmente funciona. Então, são cadências, são acordes que encaixam. Vou dar um exemplo aqui disso para você perceber como que esses conceitos da harmonia funcional, essas funções, elas se encaixam, né? Vou fazer uma sequência de 2-5-1 aqui para chegar no Dó. Então, pensa que eu tô tocando em Dó, essa é a minha tonalidade, mas eu não vou me prender aos acordes do campo. Eu vou usar alguns conceitos de 2-5-1, de cadências para chegar nesse Dó. Si meio diminuto, Mi alterado, Lá menor, Ré, Sol menor, Dó 7, Fá menor, Si bemol, Sus, bemol 9, Mi menor, Lá, Ré, Sol e Dó. Então, ó, são cadências, né? Tá acontecendo movimentos de preparação e resolução. E isso é o motor da harmonia funcional, né? Essas funções harmônicas, as cadências, que são essas funções ali interagindo e gerando esses movimentos, né, de preparação e resolução. E essas coisas encaixam e funcionam não é aleatoriamente, né? É por conta da harmonia funcional, das funções harmônicas, das cadências. Isso é um mundo de possibilidades, assim. E eu comentei sobre essas 3 funções, tônica, subdominante e dominante, mas isso se expande muito mais, né? Os acordes dominantes, eles são um universo, tem dominantes secundários, dominantes substitutos,
diminuto, dominante auxiliar. Aí a gente tem outros acordes, por exemplo, os acordes diminutos ocupando função de acorde dominante. Subdominantes também, a gente tem substituição para o subdominante, né, o sub2, e por aí vai. É um mundo mesmo de possibilidades. Mas o que eu quero é plantar essa sementinha aí para que você tenha esse interesse de buscar conhecer mais sobre isso, sobre funções harmônicas. E é importante você entender a harmonia funcional, porque a música que a gente toca hoje, né, a nossa música pop, as músicas que você toca na igreja, elas são baseadas na harmonia funcional. Então os acordes ocupam funções e isso vai te ajudar inclusive a tocar de ouvido. Perceber que os acordes, eles têm funções, eles têm sensações características e isso te ajuda a reconhecer o som deles. Recapitulando, se você não sabia nada de harmonia funcional, o que eu quero que você saia dessa aula aqui sabendo? A harmonia funcional é baseada em funções harmônicas e cadências. Então, você precisa saber quais são as 3 funções harmônicas e a sensação de cada uma. Função tônica traz repouso, estabilidade. Subdominante, sensação de afastamento. E dominante traz sensação de tensão. Cada grau do campo harmônico ele vai ocupar uma dessas funções. Os acordes de função tônica são primeiro, terceiro e sexto grau. Acordes de função subdominante, quarto e segundo, e acorde de função dominante é o quinto e o sétimo grau do campo harmônico. Então, o primeiro ponto é esse, as 3 funções harmônicas. O segundo ponto são as cadências, que é um movimento harmônico direcionado, onde acontece uma preparação e uma resolução. Então, lembra desse desenho aqui, que simboliza a cadência, e principalmente, lembra da sensação desses acordes, né? Ó, quarto grau, quinto, primeiro. Então, afastou, preparou, resolveu. E nós entendemos também o que é o 2-5-1. Nada mais é do que uma sequência de acordes que produz uma cadência, né? Então, que faz essa sensação de preparar e resolver. E 2-5-1 se refere aos graus do campo harmônico. Agora eu vou trazer o tutorial da minha reharmonização de Maravilhosa Graça e vai ficar mais fácil para você entender e perceber essas cadências ali na prática acontecendo em uma música. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Jesus, I sing for what you've done for me. Tutorial da reharmonização de Maravilhosa Graça. A música tá em Ré maior. Aqui, ó, tem todos os acordes que eu usei com todas as notas de tensão que eu adicionei aos acordes, tá? Que é nona, 11ª, 13ª. E aqui, no segundo momento, ó, a gente vai analisar a função de cada um desses acordes. E aí eu deixei mais simples aqui a cifra para facilitar a visualização, ok? Mas primeiro, vamos aqui, vou passar os acordes completos, voicing por voicing, o que eu fiz em cada um desses acordes. Eu começo, ó, fazendo um Ré, só que invertido, tá? Originalmente já começaria num Ré maior, primeiro grau. Aí eu faço um Ré, só que com baixo na terça, faço sustenido. E eu faço esse voicing aqui, ó, que eu uso muito para esses acordes com baixo na terça, né? São acordes que aparecem muito no repertório de música de igreja, né? Música gospel. Então, tem que ter um voicing bonito para esse tipo de acorde, ok? E o que eu fiz aqui? É um acorde maior, que eu adicionei sétima maior e nona. E o baixo na terça, tá aqui. Então, Fá sustenido, Lá, Dó sustenido, Ré. E aqui, Mi, Lá, Dó sustenido, Ré. Esse é bem bonito. Dependendo da oitava, eu só tiro uma nota ou outra. Ó, aqui ficou muito grave para colocar todas essas notas. Então, tiro algumas. Mas eu gosto da sonoridade desse voicing porque ele traz o que a gente chama de cluster, que são essas notas próximas aqui, ó. Tá vendo que tem várias notas grudadas aqui, coladas, ou por grau conjunto, né, ou por cromatismo. Ó, eu gosto dessa sonoridade das notas mais juntas. Só tem que ter um pouquinho mais de cuidado na hora de tocar, tá? Então, atenção à dinâmica aí. Você não vai tocar muito forte, ó, as notas juntas, que não vai soar. Tem que ter um pouquinho mais de dinâmica. Então, esse é o Ré. Depois, ó, eu faço um Lá menor 7, 9 e 11. Eu faço aqui, ó.
nessa hora no vídeo, eu acho que eu nem dou um baixo muito grave mesmo, ó. Eu faço exatamente isso aqui. Ó, de novo, esses acordes com notas mais próximas, né? Com esses cluster. Eu curto bastante, ó. Então, aqui o que a gente tá fazendo? Tônica é Lá, né? Nona, terça menor, 11ª ou quarta, quinta, sétima menor e nona. Ok? Esse é o Lá menor. Aí depois eu faço, ó, um Ré, 7, Sus 4, 9, 13. Aqui, ó. Acorde Sus 4 é quando você tira a terça e coloca a quarta no lugar. E aí, esse é o voicing que eu mais uso para esse tipo de acorde, tá? Que é adicionando a nona e a 13ª. Eu penso para montar ele, ó, aqui é um Ré, né? Eu penso que na mão direita eu tô fazendo uma tétrade maior com sétima maior, um tom abaixo. Então, ó, aqui o acorde é Ré, na mão direita eu tô fazendo um Dó, ó. Facilita o raciocínio, né? Então, pensa sempre em fazer um acorde maior, um tom abaixo, quando for esse Sus. Então, Lá menor, aí o Ré, depois eu faço o Ré, 7, bemol 9, aqui, ó. Ok? Então, tônica, quinta, sétima menor, bemol 9 e terça. Depois eu faço um Sol com sétima maior e nona. E eu acho que eu faço esse movimento aqui, que é aquele movimento que eu ensinei na primeira aula, né? De tríades 1, 5. Se você não assistiu, assiste lá. Esse é o Sol. Sol maior com sétima maior e nona. Depois, ó, faço um Fá sustenido 7, bemol 13, aqui. Sétima, terça maior, bemol 13. Depois, um Si bemol diminuto. Aí eu faço ele nessa inversão aqui. Ao invés de fazer aqui, ó, eu só jogo o Sol pra cá. Si bemol diminuto. Depois, Si menor 7, 9 e 11, ó, aqui. Esse daqui eu faço de várias formas. Aqui é uma forma que eu uso bastante, ó. Mão esquerda, tônica e quinta. Mão direita, sétima e tônica aqui, ó, juntas, com o polegar tocando duas notas. Nona, terça menor e quinta. Esse eu uso bastante. Mas lá eu vario. Outro que eu faço muito é esse aqui, ó. Esse aqui é um dos meus favoritos. Ó. Então, na mão esquerda, sétima menor, nona, terça menor e 11ª. 11ª fica muito bom em acordes menores. Aí, mão direita, quinta, sétima menor, nona e 11ª na ponta. Olha como ficou bonito. Esse daqui, pra montar, eu penso também, ó. Aqui na mão direita eu tô fazendo um Fá sustenido menor com sétima, ó. Então, o que é isso aqui? Em relação ao Si, é a tétrade menor com sétima menor da quinta, ó. Então, me ajuda a montar esse voicing aqui. Eu pensar que na mão direita, tô fazendo, ó, um acorde menor a partir da quinta. Tá? Se fosse um Lá menor, qual que é a quinta do Lá? É o Mi. Então, seria aqui, ó. Ó, Mi menor na mão direita. Esse raciocínio para montar os voicings, né? Montar os acordes, é o que a gente chama de sobreposições, né? A gente usa muito isso. E eu trago isso no meu curso Academia dos Acordes, onde eu falo exclusivamente sobre voicings, montagem de acordes, né? Depois eu faço um Lá com nona, baixo em Dó sustenido. Faço simples aqui mesmo, ó. Aqui, ó, a gente tem de novo um acorde com baixo na terça, certo? Igual a gente teve aqui lá no começo. Só que a gente não vai poder aplicar aquele mesmo voicing do começo aqui, tá? Porque aquele voicing do começo, ele envolve uma sétima maior. Então, você vai poder usar só no primeiro e no quarto grau do campo, que são acordes onde nós temos acorde maior com sétima maior. Aqui, ó, é o Lá. O Lá é o quinto grau do campo, né? A gente tá tocando em Ré. Então, aqui eu não posso fazer esse voicing que eu passei antes, ó. Ficaria aqui, ó. E aí envolve, ó, sétima maior do Lá, que não é uma nota que tem na escala, ok? De Ré. Então, lembra disso. Esse voicing para acordes invertidos com baixo na terça, ele vai valer exclusivamente para acorde maior com sétima maior. Toda vez que for o quinto grau, eu costumo usar a mesma montagem aqui, e aí eu tiro a sétima, ó. Eu uso muito assim. Então, Lá com nona, baixo em Dó sustenido. E aí depois eu vou para um Ré com nona, 13ª. Esse também eu devo fazer de várias formas, mas aqui, ó,
é um formato que eu uso bastante. Que é adicionando essa 13ª, essa sexta, aqui, ó, próximo da quinta. Ok? Depois, ó, eu faço um Lá com nona, agora com 13ª. Isso aqui é uma coisa que eu gosto bastante, assim, usar a sexta, que é a mesma coisa que 13ª, né? No quinto grau do campo. Então, ó, Lá, geralmente a gente faz com nona, né? Mas experimenta aí colocar, ó, a sexta. A sexta, pra você achar mais fácil, vai estar aqui sempre um tom acima da quinta, ó. Então é fácil de encontrar. E eu uso bastante ela na mão esquerda mesmo, ó. Na mão direita também. Mas eu somo aqui, ó. Tá? Então, tô ali Si menor, Ré, aí depois faço Lá. Eu uso esse voice aqui, ó. Lá com nona e 13ª. E por último eu faço um Lá de novo, só que agora 7, sus 4, 9, 13. E aí eu uso o mesmo voicing que eu usei aqui no Ré, ó. Que eu falei que é o voicing que eu mais uso para acorde sus. Então, qual que é a regra? Para facilitar, mão esquerda, tônica e quinta. Mão direita, você vai pensar no acorde maior, um tom abaixo. Um tom abaixo de Lá é Sol. Então, você vai fazer um acorde maior com sétima maior, ó. Lá, sus. Então, esses são os voicings, os acordes que eu usei. Agora, vamos entender um pouco das funções de cada um desses acordes, tá? E aqui, como eu comentei, para facilitar a visualização, para não ficar muito sobrecarregado aqui, visualmente, eu tirei as extensões, tá? Extensões são o quê? 9, 11, 13. Essas notas que a gente adiciona nas tríades e nas tétrades. Então, aqui, deixei mais só tríade e tétrade. Esse primeiro acorde aqui, nada mais é que uma inversão. O acorde original já seria o Ré, né? Ao invés de fazer aqui, eu fiz com esse baixo no Fá sustenido. Aí aqui, ó, o primeiro acorde de fora do campo, né? Um Lá menor, a gente tá tocando em Ré. O que que esse Lá menor tá fazendo aqui, né? Aqui, ó, é o 2-5-1, o famoso 2-5-1, que a gente acabou de ver e conhecer, que é uma cadência de preparação, ó. Aqui eu tô fazendo um 2-5-1 do Sol. Então, esses acordes aqui, eles estão preparando o Sol. Você pode fazer 2-5-1 de qualquer acorde, né? Você pode preparar qualquer acorde. O que que você tem que fazer para encontrar esses 2-5-1? Você tem que olhar para o seu acorde alvo, o acorde que você quer chegar. Então, o acorde da música original era um Sol aqui, né? Nesse compasso, seria um Sol mesmo. Então, eu olho para cá, para o meu acorde alvo. E aí, se eu quero fazer alguma cadência para preparar ele, nesse caso eu queria fazer o 2-5-1, você vai só pegar o segundo, o quinto grau do Sol, que é o seu acorde alvo, ok? Então, essa referência de 2-5-1 dos graus é sempre em relação ao acorde alvo. Aí, ó, segundo grau de Sol, Lá menor. É só você pensar no campo harmônico de Sol, ok? Por mais que a gente esteja em Ré maior, quando você vai fazer um 2-5-1 de algum outro acorde, de algum outro grau do campo, para você encontrar esse 2-5-1, você tem que olhar para o seu acorde alvo. Então, a gente olha para Sol, você vai lembrar lá do campo harmônico maior de Sol e vai pegar o segundo e o quinto grau, que são Lá menor 7 e depois Ré 7, ok? Mas olha a diferença de fazer Lá menor 7 e Ré 7. Isso aqui é um 2-5-1, né? Só que o que que eu fiz aqui? Só a tétrade. Então, só o acorde mais puro ali. Tônica, terça, quinta e sétima, ó. Então, o que que faz toda a diferença? É você entender de montagem de acordes, de voicings. É você saber quais notas que você pode adicionar nesse acorde, né? Então, aqui a gente fez o Lá menor. Aqui, ó. Que eu passei pra vocês antes. Então, ó, o Lá menor tá aqui. Com nona, 11ª, sétima, tá? Lá menor. Aí no Ré, eu não fiz só o Ré 7. O que que eu fiz aqui, ó? Eu fiz dois tipos de Ré 7. Fiz o Ré 7 sus 4, depois fiz o Ré 7 bemol 9. Então tem todas essas possibilidades, como eu comentei com vocês. O assunto 2-5-1, ele é extenso, tem um monte de possibilidades de você fazer um 2-5-1. Mas é basicamente isso aqui, ó. Uma cadência preparando o Sol. E aí o que que eu incrementei, né, adicionei, é nessa montagem de acordes, ó. Aí cai no Sol. Ok? Sol é o quarto grau do campo, é o acorde original mesmo da música, nenhuma novidade.
Aí aqui, ó, novamente, 2 acordes de fora do campo harmônico. Vamos entender o que eles estão fazendo aqui. Fá sustenido com sétima e si bemol diminuto. De novo aqui, o que está acontecendo é uma preparação e uma resolução, ou seja, uma cadência, ó. Aqui, depois do sol, eu iria na música original pro si menor, né? Acorde original da música seria o si menor. Esses 2 acordes aqui, eles estão preparando o si menor. O fá sustenido é o dominante do si menor. Então, a gente já viu hoje que o dominante é o quê? É aquele acorde de preparação que vai estar localizado ali no 5º grau do campo. Então, qual que é o 5º grau de si menor? Ó? Tem que contar na escala mesmo, é o fá sustenido, ok? Então, fá sustenido maior com sétima menor. Aí eu coloquei bemol 13, eu fiz aqui, né? Mas nada mais é do que um dominante, aquele acorde de preparação, né? O 5º grau. Dominante que prepara o si, ó. Olha como a cadência traz esse movimento, né? Essa sensação de preparou, resolveu. Tá? E esse si bemol diminuto que tá aqui no meio, ele também é um acorde diminuto com função dominante. Como eu comentei, os acordes dominantes são um mundo assim de possibilidades. E essa é uma delas. A gente pode usar acorde diminuto com função dominante. Inclusive, a gente falou sobre esse recurso na aula passada. Então, aqui, ó, é isso que está acontecendo. Um diminuto meio tom abaixo do seu acorde alvo, que está preparando esse si menor. Então, eu posso misturar essas preparações. Eu usei 2 coisas aqui para preparar o si menor. Usei um dominante e usei um diminuto. Tá? E ficou assim, ó. Fá sustenido, si bemol, diminuto e si menor. Então, cadências, né? Harmonia funcional. Aí aqui vai pro si menor, acorde original da música. E na música original, ele ficaria 2 compassos no si menor. Ficaria aqui e aqui, ó. E aí o que eu fiz? Eu troquei esse si menor por ré. E aqui também é uma outra técnica de harmonia funcional. Esses 2 acordes, eles têm mesma função harmônica, função tônica, né? O 1º grau tem função tônica e o 6º grau do campo também tem função tônica. Por isso, a gente pode substituir um pelo outro, que não vai alterar a função, então não vai alterar a sensação daquele acorde na música. E aqui foi justamente isso que eu fiz, ó. Ao invés de ficar 2 compassos seguidos no si menor, eu fiquei um compasso no si menor e um no ré. E aí, para ligar esses 2 acordes, eu coloquei o lá com dó sustenido aqui, como se fosse uma passagem mesmo, ó. Si menor, lá com dó sustenido e ré. E esse movimento aqui é justamente o movimento que eu comentei aula passada, o movimento aproximando relativos. Então, o si menor, ele é relativo do ré, né? E aí a gente comentou sobre esse movimento, que é você aproximar esses 2 acordes usando essa passagem aqui. A gente faz muito isso. Tá? Então, onde ficaria só no acorde menor 2 compassos, eu trago essa possibilidade que traz mais movimento para a harmonia, e nesse caso, sem alterar a função harmônica, então sem alterar a sensação ali daquele acorde. E por fim, lá maior, que é o acorde original da música, né? Então, o que eu adicionei aqui no lá? Eu coloquei algumas extensões, coloquei nona e 13ª, como eu comentei com vocês, e depois eu faço o lá sus 4, né? 7, sus 4, 9, 13. Mas permaneço no lá, né? Então, olha que legal aqui. Eu permaneci no mesmo acorde, que seria o acorde original da música, um lá. Só que eu trouxe essa variedade nas extensões, nas notas de tensão. Então, primeiro eu fiz um lá com nona e 13ª. E depois eu fiz o lá 7, sus 4, 9, 13. Então, é uma coisa fácil de aplicar. Não vai mudar nada pro baixista, pro guitarrista, pro cantor. Vai encaixar perfeitamente ali na melodia da música e já vai trazer outra cara. Então, como é que fica, ó? Uma observação importante é: a voz que eu peguei para fazer essa reharmonização é uma voz bem suave. Então, a cantora tá cantando suave. Se eu chegasse com um arranjo muito ousado ou muito marcante, talvez não ia soar tão harmônico. Então, nessa reharmonização, eu fiquei muito mais aqui nos agudos. Então, explorando esses voices mais para cá, fazendo melodias simples entre os acordes, né?
e o resultado soou harmônico. Então tem todos esses pontos para serem avaliados, né? Aquilo que a gente comentou no tópico de bom gosto, eu comentei sobre os voicings. Olhem a importância dos voicings, né? Nesse 251 aqui, ó, muita gente perguntou o que era que eu tinha feito e foi simplesmente um 251, só que com os voicings certos, né? Então olha a diferença de fazer Lá menor, Ré e Sol. É um 251, né? A diferença de fazer isso para usar os voicings. Lá menor, Ré, Sol. E o que faz toda a diferença numa reharmonização, no resultado final, é essa sensibilidade de buscar fazer algo com bom gosto, bom senso e casando com a melodia, né? Que é o nosso eixo harmônico de 3 pontos. Essas 3 leis, esses 3 tópicos para você avaliar quando você for reharmonizar. Melodia, bom gosto e bom senso. A harmonia funcional, que é esse assunto que nós vimos na aula de hoje, é só um passo do mapa que eu desenvolvi para você reharmonizar. Na aula 3, que vai ao ar nessa sexta-feira, eu vou te mostrar esse mapa completo, o passo a passo que eu desenvolvi para você reharmonizar qualquer música do zero. E não foi à toa que eu guardei esse mapa pro final. Essa vai ser a melhor aula da semana. Então, se fosse você, não perderia, porque essas aulas não vão ficar disponíveis por muito tempo. E na próxima segunda-feira, dia 10, eu vou abrir as vagas pro meu programa Harmonia que Fala, que é o meu grupo de acompanhamento para você que quer um método para dominar a harmonia e reharmonizar com consciência, criatividade e autenticidade. Eu sempre apresentei os primeiros que se inscrevem na turma. E para você aumentar suas chances de garantir esse bônus, eu tenho uma lista VIP de pré-inscritos, onde eu libero as inscrições do programa 1 hora antes. Esse programa conta com vários desafios e o vencedor do desafio final, ou seja, o melhor aluno dessa turma, vai ser premiado com um controlador Novation. Não é sorteio, o melhor aluno dessa turma vai levar. E além desse prêmio do desafio final, eu vou dar spoiler para vocês de mais um bônus. Os 10 primeiros vão ganhar uma mentoria individual comigo e a nossa caneca Diamond Club, inclusive. Deixa eu pegar ela aqui pra mostrar pra vocês. Ó, gente, disso não é linda? Nossa caneca. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu gosto de um bom café. Então essa caneca aqui vai de brinde pros 10 primeiros que se inscreverem, pra você tomar um café comigo, junto com uma mentoria individual, onde a gente vai montar ali um plano de estudos personalizado pra você. E analisando as estatísticas, os 10 primeiros têm mais chances de ganhar esse prêmio final, porque a gente vai fazer esse encontro ali no começo das aulas, onde a gente vai montar um plano de estudos pra você. E é uma baita vantagem aí pra te ajudar a vencer esse desafio final. Então, para os 10 primeiros, mentoria individual comigo e nossa caneca Diamond Club. E para o melhor aluno da turma vai ter o controlador Novation. Então, clica no botão que está aparecendo aqui embaixo desse vídeo e entra no grupo VIP para aumentar suas chances de garantir esses bônus. Te vejo amanhã com o mapa da reharmonização, passo a passo para você reharmonizar uma música do zero.